Para quais áreas da sua vida você tem planos além do seu ministério ou da sua vida profissional? Eu sei que essa pergunta pega e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, nesse 7º episódio da série Planeje para deixar um legado por meio da sua vida. É o Envisionar Podcast em parceria com a Transmundial. Bom, perguntas difíceis, mas só assim a gente constrói planos de vida que sejam impossíveis, significativos e que vão deixar um legado. E essa pergunta com a qual eu comecei hoje é uma dessas perguntas difíceis. Quais planos você tem além do seu ministério, se você é pastor, líder de igreja, ou além da sua vida profissional, se você é um profissional do reino trabalhando no mercado? Eu sei que, pelo fato de a gente estar totalmente envolvido com o ministério ou com a atividade profissional, a gente acaba dedicando muito mais tempo para aquilo, energia para aquilo, e quando a gente faz planos, no caso da igreja, a gente planeja construir um novo templo, ou começar novos ministérios, ou expandir a igreja, etc., e aquilo absorve a maior parte da nossa energia, do nosso tempo e da nossa capacidade. Na vida profissional não é diferente, sua empresa tem planos, você tem que atingir metas e assim por diante. Mas a gente não coloca a mesma energia nos planos das outras áreas da nossa vida e da nossa família. E foi exatamente por isso, pelo qual lá no primeiro episódio eu mencionei que o diretor de uma grande montadora no Brasil não queria fazer planos da empresa sem que primeiro as pessoas tivessem os seus planos pessoais e familiares. Porque eles vão ser consequência, o plano da empresa ou da igreja vai ser uma consequência disso. Então, hoje a gente chega numa parte do planejamento que, depois de você ter definido a sua missão de vida, a convergência para uma visão que você vai dizer sim os próximos 10, 20 ou 30 anos, aquela paixão do seu coração, o alinhamento da sua história de vida com aquilo que você vai planejar no futuro, agora chegou a hora de transformar isso em coisas bem práticas e objetivas, pensando em planos que vão contemplar o seu ministério, a sua atividade profissional, mas vão bem além disso. Bom, isso ajuda a responder uma daquelas 3 perguntas de $1 milhão lá atrás, que é: para onde eu vou? Esses planos de ação das áreas da nossa vida, eles dão a diretriz sobre como eu vou viver a minha missão, como eu vou convergir minha vida para aquela paixão que Deus me deu e como eu vou executar tudo isso de uma maneira muito simples e prática no meu dia a dia. Bom, para onde eu vou? Como eu elaboro esses planos? Isso requer algumas coisas. A gente precisa ter grandes alvos, a gente precisa ter planos de ação bem práticos, a gente precisa ter prioridade em cada um deles e, em alguns momentos, a gente precisa dar guinadas, fazer ajustes na nossa vida para que aquilo possa ser executado. Talvez na vida de pessoas pioneiras, como, por exemplo, o seu Sunji Nishimura, que veio do Japão na época da guerra e criou uma empresa lá em Pompeia, no interior de São Paulo, talvez para uma pessoa como essa seja mais fácil estabelecer uma visão de futuro e planos de futuro, porque ele veio do nada, saiu do meio de uma guerra, em situações absolutamente difíceis, para chegar num novo país e começar tudo do zero. Para a gente que, às vezes, está vivendo numa família bem estruturada, num ambiente onde a gente entra no mercado de trabalho ou no ministério e vai simplesmente vivendo o dia a dia, às vezes se torna mais difícil, porque a gente se acostuma, se adapta ou se acomoda a determinadas circunstâncias e a gente vai levando aquela vida que eu já mencionei em episódios anteriores, 1 vezes 1. Eu vou simplesmente repetindo tudo aquilo que eu fiz e aquilo não me leva para a próxima etapa. Então, nessa hora de elaborar planos, eu preciso pensar em planos que não estejam simplesmente direcionados para manter a vida, mas planos que estejam direcionados para uma missão, que não acabem se perdendo no tempo e no espaço simplesmente porque eu fui repetindo a minha vida e repetindo e repetindo. E isso faz, então, com que eu tenha que pensar em planos nas diversas áreas. Então, se eu tenho bem clara qual é a minha missão de vida, como eu estou fazendo essa convergência para os próximos 5, 10 ou 20 anos,
eu preciso fazer uma listinha de pelo menos algumas áreas que eu vou mencionar para você. Primeiro, quais são os planos para minha família? Não importa qual é o modelo de família que eu tenho, quantos membros tem na minha família, se tem filhos pequenos, se os filhos já são crescidos, se os filhos já são casados, não importa qual é a configuração, eu preciso planos para minha família. Pode ser você e sua esposa, ou você e seu marido, vocês precisam planos, senão vocês apertam o botão de manutenção e dizem, está tudo bem daqui para frente, é só esperar agora o dia que Jesus vai chamar. Não, tem muita coisa a ser feita. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu estava participando daquele treinamento internacional do Instituto Haggai, e um homem foi falar para a gente. Esse homem tinha 77 anos de idade. E ele falou para a gente sobre os planos que ele tinha para os próximos 20 anos da vida dele. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, uau, ele tem 77 e está pensando nos planos até 97. Eu tinha 40 na época. Então, isso requeria que eu pensasse em planos para muito mais tempo de vida, se eu tiver esses anos, obviamente. Bom, o nome desse homem era John Haggai, era o fundador do Instituto Haggai. E o Dr. Haggai, naquele dia, falou para a gente sobre os planos que ele tinha para os próximos 20 anos de vida, aos 77 anos de idade. O Dr. Haggai viveu exatamente 20 anos. Ele morreu poucas semanas antes dos 97 anos de idade. E ele pôde executar aqueles planos. Perceba que se aos 77 anos ele dissesse, já fiz tudo que eu podia fazer, agora é simplesmente esperar a aposentadoria ou curtir a aposentadoria, ele não teria feito 3 vezes mais o que ele fez nos anos anteriores. O alvo dele era, eu treinei um X número de líderes até aqui, eu quero treinar 3 vezes mais. É lógico que a essa altura da vida ele não ia fazer isso diretamente e ele não ia precisar colocar toda a energia e esforço que ele tinha colocado antes, porque agora já haviam mais recursos, mais pessoas, mais equipes e assim por diante. Mas ele precisava sonhar, porque senão, como dizia o Ari Veloso, eu vou morrer daqui 20 anos, mas eu vou estar morto, um morto-vivo. Então, percebam que você precisa de planos para a sua família, independentemente do formato ou do tamanho que ela tenha. Você precisa de planos para a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus. Você pode dizer assim, mas é estranho ter um plano para isso. Não, não é estranho. É estranho não ter, porque eu posso simplesmente me acomodar, eu acho que o meu relacionamento com Deus chegou num nível que está tão bom que não precisa mais nada, e eu estaciono. Eu viro 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, de que forma eu quero cultivar o meu relacionamento com Deus nos próximos anos que eu terei? Quanto tempo eu vou dedicar para as minhas disciplinas espirituais? Quanto tempo eu vou dedicar para ouvir Deus? De que forma eu quero fazer isso? O que eu não fiz até hoje na minha vida espiritual que eu quero passar a fazer daqui para frente? E assim por diante. Eu preciso de um plano para os meus relacionamentos. As várias áreas, os vários tipos de relacionamento que eu tenho ao longo da vida. Então, eu e a Raquel, por exemplo, estamos na fase em que nós já somos avós. Isso não estava na agenda 10 anos atrás, porque a gente não era avô, a gente se relacionava com os nossos filhos, depois com os nossos filhos casados, mas agora, além de se relacionar com eles, nós precisamos ter planos e tempo para se relacionar com as nossas netas. E assim por diante, você vai ter planos em diversas áreas da sua vida. Você precisa ter planos a respeito dos seus estudos. Você diz, mas eu já cursei tudo que eu podia. Sim, mas estudar não é simplesmente fazer cursos. Você pode ler livros, você pode ouvir coisas, ver coisas, visitar lugares, conhecer novos lugares. Tudo isso faz parte do seu plano para estudos. Eu me lembro que houve uma época lá em casa, anos atrás, que a gente tinha um plano para a área de estudos que envolvia 12 anos. Por quê? Eu estava fazendo uma faculdade, eu queria fazer um mestrado, a Raquel estava fazendo uma primeira faculdade, ela queria fazer uma segunda faculdade e depois uma pós-graduação. Os nossos filhos estavam no colégio, no ensino fundamental, implicava eles irem para o ensino médio e depois para a faculdade. Se a gente não planejasse aquilo, não teria dinheiro para fazer aquilo, a gente não conseguiria encaixar quem vai estudar o quê e quando, como que isso cabe no orçamento. As crianças eram pequenas, então, se eu estivesse fazendo uma faculdade, não dava para a Raquel fazer ao mesmo tempo, porque alguém tinha que cuidar das crianças, e vice-versa.
Perceba as implicações. Depois de 12 anos, quando a gente olhou e falou, uau, aconteceu tudo que a gente pôs aqui no papel e no nosso planejamento. Você precisa de um plano para o seu ministério, obviamente, ou para a sua atividade profissional. Como você quer crescer, como vai evoluir, que planos você vai executar lá. Você precisa de um plano para a sua saúde e saúde física, seja desde exames, check-up, consultas, avaliações, atividade física, caminhada, academia, prática de esportes e assim por diante. Você, obviamente, precisa de um plano para as suas finanças, porque tudo isso não vai acontecer se não estiver bem conjugado no seu orçamento ou possibilidades novas de recursos e assim por diante. E a lista vai embora. Então, como são muitas áreas, você não vai lembrar de todas, eu coloquei tudo isso nesse livro chamado Tempo, Agenda e o Foco, que te ajuda a construir esse plano, a elaborar cada etapa dele. E, além disso, como eu sei que todos vocês são líderes, são pastores, são empreendedores, você também pode agora multiplicar isso para uma outra forma. A gente fez também um guia desse livro chamado O Tempo, Agenda e o Foco, onde você pode desenvolver esse processo com outras pessoas, da sua equipe, da sua igreja, da sua empresa, da sua comunidade. Então, são duas ferramentas bem práticas. O livro que te ajuda a planejar a sua vida e o guia que te ajuda a fazer isso com outras pessoas e criar uma comunidade da visão para que isso se multiplique de uma maneira muito grande na sua organização, na sua igreja ou na sua empresa. Então, perceba o seguinte, quando você lista todas essas áreas, escreva planos bem práticos e objetivos, estabeleça metas, defina prioridade, não prioridades. Eu sempre brinco lá no escritório que prioridade deveria ser uma palavra que deveria existir só no singular. Porque se você pergunta para alguém o que você vai fazer, a pessoa diz assim, eu tenho 5 prioridades. Não tem nenhuma. Então, defina prioridade em cada plano que você vai fazer. Verifique se precisa de ajustes ao longo do tempo. E eu poderia citar, para a gente deixar exemplos bem práticos, histórias muito legais do que aconteceu na nossa própria vida, ao longo de 42 anos agora de casados, 45 anos, 46 anos de namoro, nossos filhos têm agora 36 e 37 anos. Eu poderia citar inúmeras coisas, como o lugar onde eu gostaria de levar a Raquel quando a gente completou 25 anos de casado. E quando eu perguntei para ela, obviamente que toda mulher responderia, seria Paris. A gente estava duro, não tinha nenhum dinheiro para fazer isso. Mas porque houve plano, houve poupança, houve graça de Deus acima de tudo, conjugando uma porção de coisas. Quando a gente completou 25 anos de casados, nós pudemos celebrar em Paris. Ou a construção da nossa casa, que foi um plano de 7 anos. A gente não tinha o dinheiro para construir uma casa, mas a gente recebeu um dinheiro extra que não estava previsto, que deu para comprar um terreno, depois fazer a planta, depois conseguimos um bom financiamento com taxas muito boas, e a nossa casa saiu 7 anos depois. Ou planos de férias com a nossa família. Tem dezenas de histórias que eu poderia contar, de coisas que aconteceram ao longo desses 40 anos e que a gente tem vivido e experimentado. Porque, em primeiro lugar, a gente entendeu como ser esse administrador de Deus nas coisas que Ele deu, na vida que Ele deu. Segundo, a gente está fazendo a nossa parte, usando a inteligência que Deus deu para planejar, investir, trabalhar, acompanhar, ajustar esses planos para que a gente possa atingir esse legado. Então, eu deixo a pergunta, quais planos você vai começar a elaborar, além do seu ministério ou além da sua vida profissional? E quando você vai começar a fazer isso? Eu espero ouvir falar da sua história e de planos incríveis em diversas áreas que vão contribuir para esse legado. Grande abraço e Deus te abençoe.